Graças a Deus. Só para você saber, eu não vou fazer uma revisão tão grande assim, mas só uma coisa que a gente repetiu em todas as últimas semanas, nós já tivemos 4 domingos falando sobre esse assunto, é que a razão da gente estar usando esse nome é porque nós nos identificamos dessa maneira. E se alguém perguntar para você se você é evangélico, hoje, em 2019, nem todo mundo tem facilidade de responder essa pergunta. Alguém me contou, e eu demorei a acreditar, mas já confirmei, que no censo que foi feito, se não me engano, o censo é de 10 em 10 anos, né? Sempre no ano zero, então deve ter sido em 2010. Teve censo, não teve? Em 2010? Você também não sabe, igualzinho eu, beleza, tá tudo bem. Que nos últimos censos estabeleceram essa categoria, que antigamente a gente ouvia falar da categoria de religião católica e católica não praticante, que a gente sabe que muitas pessoas se identificam assim, sou católico não praticante, e agora existe o evangélico não praticante. Está como classificar, você pode se classificar assim, e eu tenho a impressão de que é um grupo grande de pessoas que está nessa classificação, embora, se você olhar para o nome, ele é um paradoxo, né? Não dá para você ser as duas coisas, um evangélico não praticante, mas a gente entende que muitas pessoas queiram se classificar assim. Se perguntarem para você, talvez você diga, sou evangélico. Outras pessoas vão pensar bem e dizer, peraí, antes de responder, eu queria classificar e identificar exatamente o que você acha que é um evangélico. Não, eu sou evangélico, mas não sou igual àqueles, não. Não, eu sou evangélico, mas espera aí, não me confunda com aquele grupo. E a gente tem uma certa crise, porque, na verdade, existem evangélicos em todas as questões que você puder imaginar. Num debate, numa briga, numa guerra, numa discussão, você encontra evangélico dos dois lados. Existem ideais completamente distintos e você encontra evangélicos, encontra cristãos. A palavra cristão na Bíblia aparece só 3 vezes. Era como as pessoas de fora identificavam os seguidores de Jesus, mas, e agora que a gente chega onde a gente queria, Jesus chamava de outro nome. Jesus chamava os seus seguidores com outro nome muito mais forte, muito mais expressivo, muito mais significativo e sem chance de você classificar com mais de uma definição. Era uma definição única. O que significa ser um discípulo? E Jesus responde exatamente o que isso significava, o que um discípulo faz. E então nosso texto básico tem sido João capítulo 13, no versículo 34, onde Jesus diz assim, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei. Leia comigo aqui, está ali em vermelho, todo mundo junto? Como eu os amei. Então, o que Jesus estava falando para eles parecia não ser novo, porque amar uns aos outros todo mundo já conhecia. Só que quando ele coloca como eu, ele estabelece agora uma nova maneira de amar, um novo critério, um novo patamar a ser alcançado. Você não pode amar como você acha que tem que amar. Você não deve amar como você sente vontade de amar. Você não deve amar apenas como você acha que a pessoa merece ser amada. Mas Jesus fala assim, eu quero dar a vocês uma nova ordem, um novo mandamento. E nas últimas semanas a gente foi falando como esse mandamento, supostamente, se você quiser pensar assim, ele substitui todos os outros. Se você cumprir só esse, não precisa cumprir mais nenhum, porque automaticamente você está cumprindo todos. Se você pensar nos mandamentos todos que existiam na lei de Moisés, todos eles chamavam o homem a um comportamento, né, de perfeição, um comportamento exemplar, honrando a Deus e honrando as pessoas. E quando você honra as pessoas, quando você ama as pessoas, você está cumprindo todos aqueles mandamentos. Jesus fala, eu queria que vocês fizessem dessa maneira. Ele está falando com um grupo de 11 pessoas. 11 eram os seus 12 discípulos. Judas já tinha saído naquele momento, já tinha ido fazer alguma outra coisa. A gente soube depois que ele foi justamente juntar lá os soldados para trazer, para prender Jesus. Era o momento da traição. Mas agora com aqueles 11 ele falou, eu quero que vocês se amem uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E ele fala que isso então é o que vai caracterizar um seguidor de Jesus. Se você se diz de Jesus, se você se diz um discípulo dele, um seguidor dele, ele fala que é essa característica. Ele continua o seu discurso falando assim, com isso, com esse amor, com essa capacidade e essa qualidade de amor, todos saberão que vocês são meus discípulos.
meus seguidores, meus pupilos, meus imitadores, aqueles que olham para mim como exemplo e repetem o meu exemplo. Se vocês se amarem uns aos outros. E Jesus então estabelece isso, e a gente está relembrando disso no século 21, toda a igreja precisa ser relembrada que Ele não te chamou para qualquer outra coisa antes disso. Isso é a primeira coisa, talvez a única coisa importante. A gente faz um monte de outras coisas, algumas que Ele nem pediu a gente, mas Ele quer que a gente faça isso, que a gente represente quem Ele é, que a gente expanda o seu reino e vá o mais longe possível com apenas essa arma. Amor uns aos outros. E hoje eu queria falar para você como é que Jesus amava. Porque eu acho que a minha maneira de pregar aqui na igreja pode trazer para você uma impressão dúbia, uma impressão meio dicotômica, meio, né? Tem duas opções no mínimo. Pastor, Jesus amava de um jeito meio estranho muitas vezes. Às vezes você se apega a alguns versículos que falam, não, Jesus amava desse jeito. De repente você lê outros versículos e fala, desse jeito que ele está amando eu nunca tinha visto. Olha como ele também ama diferente. Então, se nós vamos imitar o amor dele, e assim seremos reconhecidos como discípulos, a gente precisa descobrir como ele amou. E quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê Jesus em ação, você descobre que a maneira como Jesus ama, ela produz em nós um conflito. E hoje eu quero falar um pouquinho desse conflito. A maneira como Jesus amava frequentemente parecia para a gente complexo, inconsistente, injusto e confuso. E talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, mas eu queria que você pensasse. Algumas vezes o amor de Jesus parece isso. Complexo, difícil. E hoje eu vou querer mostrar e provar para você. Porque eu acho que, como eu, você de vez em quando entra numa crise. Você entra num certo conflito interior tentando entender por que Jesus fala algo tão forte para alguém aqui e de repente é tão suave com outra pessoa ali. E o princípio é o mesmo, ele é a mesma pessoa. Inconsistência porque hoje ele trata certas coisas com um rigor tão grande e amanhã parece que ele pega mais leve. Não dá para entender, parece que ele mudou alguma coisa. Em alguns momentos parece injusto, parece. E sabe por que a gente acha que certas coisas com Deus parecem injustas? Porque nós acreditamos que justiça significa todo mundo no mesmo patamar, todo mundo igual. Se ele tem, eu também tenho direito. Se alguém tem mais, por que eu não posso ter? Se alguém, né? Por que não está todo mundo na mesma posição, no mesmo degrau? Nós consideramos muitas vezes que isso é justiça. Você vai descobrir com Deus, não é nada disso. Frequentemente você vai ver isso. Mesmo que desafie a sua maneira de pensar, é como a Bíblia nos apresenta. E muitas vezes é confuso para mim e para você. E hoje eu quero falar para você, porque eu sei que, eu falei nas últimas semanas que eu estava pregando a mensagem mais difícil, né? 2 semanas atrás, depois na semana passada piorou um pouco mais para mim, e hoje talvez. Eu tenho a impressão de que Deus está mudando a consistência do nosso alimento, eu acho que Ele está tornando um pouco mais sólido. E se for difícil de engolir, eu queria que você soubesse que é difícil para mim também, mas Deus sabe que é muito nutritivo para a gente, pode produzir grande crescimento na nossa vida. Você está pronto para receber de Deus? Diga amém. E hoje é justamente falar um pouco desse desconforto. É justamente esse desconforto de tentar entender o amor de Jesus e imitá-lo e agradar a Deus, que faz com que cristãos, de uma forma geral, se inclinem ou para um extremo ou para o outro. Ou para um lado ou para o outro. É justamente essa questão da gente não conseguir responder isso dentro da gente que faz com que pessoas mais conservadoras se inclinem a condenarem muito, a criticarem muito, a praticamente se tornarem legalistas, com base na palavra de Deus, com base no exemplo de Jesus. Em outros momentos, né, você vai ver pessoas mais liberais se tornando exageradamente sentimentais. E não deveria, mas é com exemplos do Senhor Jesus que a gente pega. Se Jesus amava assim, eu quero amar assim também. E nós não entendemos. Nós queremos às vezes achar que existe um equilíbrio entre as duas coisas, mas hoje eu quero falar para você que é um pouco maior e um pouco melhor do que isso. As pessoas mais conservadoras, quando ouvem uma mensagem, quando a gente prega frequentemente aqui na igreja sobre o amor de Deus que é incondicional, que não importa o que você faça, já fez, deixa de fazer, assim como um pai ama um filho que erra o tempo todo e nunca deixa de ser filho, continua amando,
Deus ama você desse jeito. Muita gente pensa, será que a gente não está deixando de levar a sério o sacrifício que foi feito? Jesus fez um sacrifício tão grande por nós, quando o pastor prega essa mensagem, parece que está diminuindo, banalizando a grandeza do sacrifício. Por outro lado, quando a gente começa a pregar sobre comportamento, sobre mudança, sobre ajuste, sobre santidade, muitas outras pessoas mais liberais vão ficar com medo. Será que as pessoas não vão se sentir mal? Será que as pessoas não vão se sentir muito condenadas? Será que isso não vai atrapalhar o crescimento delas? Há um conflito. E em geral a gente quer se inclinar para um lado ou para o outro. A gente não consegue conceber as duas coisas juntas. E quando há um conflito dentro da gente, todo mundo é tentado, a tentação é muito grande de resolver o conflito. E eu queria falar para você hoje algo que a igreja, para amadurecer, precisa entender. Que para Deus está tudo bem a gente viver com conflito às vezes. Que nós precisamos aprender isso. Não sei se você já percebeu, mas quanto mais você cresce, você chega à conclusão de que Deus não vai te dar todas as respostas. Que Ele não vai te explicar tudo. E Ele está legal com isso. Para Ele está tranquilo você não saber tudo, você não saber o porquê de tudo. Para a gente é desesperador. A maioria de nós clama, assim, nas nossas entranhas, eu preciso saber, eu tenho que saber o porquê. Quantos aqui precisam saber o porquê? Levanta a sua mão honestamente. Você tem que saber, você tem que saber. Deixa eu te falar, você não tem que saber. Quem decide isso não é você. A maneira como Jesus nos chama a amar não é baseado na razão que você consegue conceber. Na verdade, você pode ter os seus 80, 90 anos de muito estudo e você não sabe nada. Em relação ao que Deus estabeleceu para mim e para você, a gente sabe muito pouco. Desculpa se eu ofendi alguém, espero que não. Mas nós vemos a evidência desse amor de Deus em todo lugar, e em geral ele nos deixa nesse conflito interior. Eu vejo isso na igreja o tempo todo. Quando a gente prega, como eu falei para você, quando a gente prega, e eu já fui acusado disso, eu não tenho muita crise com isso, mas já fui criticado duramente por pessoas que disseram, pastor, você só prega amor. E aí eu peguei a Bíblia e falei, é mais ou menos o que está aqui no Novo Testamento, mas a impressão de que as pessoas estavam passando é que você só prega a vida fácil do crente, de que não existem consequências. E eu acho, né, que às vezes a gente pode ser visto dessa maneira, mas se você olhar com cuidado, você vai ver que não é muito bem assim. Mas eu teve uma época que eu só pregava mesmo isso. Raramente eu falava de mudança de vida, de arrependimento. Eu falava sobre esse amor incondicional de Deus. Eu acredito que ela é a base de tudo, é o começo de tudo, de que Deus ama você. Mas eu não consigo me acertar, mas Ele ama você. Mas eu não mereço, mas Ele ama você. E a gente foi nisso, e algumas pessoas falaram, pastor, eu sinto falta de só falar mais sobre arrependimento e mudança. E eu falei, é verdade, isso tem o seu lugar. E de lá para cá também, muitas coisas foram sendo ajustadas, adequadas. E eu já vi as duas coisas acontecerem. Quando eu pregava uma mensagem um pouco mais dura, alguém chegava para mim e falou, pastor, bateu na gente hoje, né? Cajadada forte na cabeça. E não foi, eu penso, né, eu que fiz isso, eu creio que é o Espírito Santo que nos dirige. Eu vou contar para você um pedaço de um testemunho que eu ouvi de um outro pastor numa outra igreja, onde existiam algumas pessoas na igreja que eram gays, homens e às vezes mulheres também, com a prática homossexual, que frequentavam a igreja. Eu tenho dito para muita gente, né, que você concorde ou não com o comportamento das pessoas, eu e você queremos elas dentro da igreja, que alguém diga amém. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas esse pastor contava o seguinte, que alguns desses irmãos na igreja, né, que eram gays, vieram até o pastor e falavam que saíram de uma igreja que era predominantemente de pessoas gays. Que aqui no Brasil a gente tem poucas, lá nos Estados Unidos tem muitas. E era uma realidade lá nos Estados Unidos. E igrejas que se formavam principalmente de pessoas com comportamentos parecidos. Isso não é privilégio apenas de um grupo de homossexuais, isso acontece em todos os níveis. Há denominações inteiras que a gente nem conhece e religiões que aprovam e até
encorajam a bigamia ou a poligamia, que um homem pode ter mais do que uma mulher. Eu acho que eu perdi parte da congregação agora, só por falar isso. Eu espero que se ninguém saia aqui da igreja e procure essa. Mas né, alguns homens poderiam ter 2, 3 esposas. Quem é casado aí, diga amém. Quem é o maluco que quer ter mais do que uma esposa? Mas tem, né? E o pastor tinha essa prática, as pessoas também, então se aprovava dessa maneira, seguir nessa direção. Esse pastor conta que conversando com um desses rapazes que saiu de uma igreja predominantemente gay e frequentou essa igreja, por que você saiu da sua igreja? Todo mundo lá parece que pensa muito parecido com você. Pastor, eu confesso que não é fácil estar numa igreja onde eu sou confrontado. Eu fico pensando o que vai acontecer. Se em algum momento eu vou ser seriamente criticado, vou me sentir extremamente diminuído e talvez algum dia até tenha que sair, mas eu não sinto isso nessa igreja. Ele falou isso. E a razão de eu ter saído é porque lá naquela igreja a única coisa que eles faziam era reafirmar a minha decisão de ser homossexual. Mas não pregavam a Bíblia. Então eu vim para cá porque eu queria aprender mais da Bíblia. E o que a Bíblia fala. Não apenas sobre um tipo de pecado, mas sobre todos. Sobre tudo que Deus fala, sobre tudo que Deus aprova, sobre tudo que Deus condena, eu queria aprender. E eu achei muito interessante, porque a intenção dele, né, era entender que você não se adequa simplesmente a um lugar onde está tudo bem e você não é confrontado. Mas onde você é confrontado e ainda assim você percebe o amor de Deus na sua vida. E ainda assim você percebe que Jesus te atrai, te abraça. E Ele não está perguntando se você está pronto para mudar, mas com certeza Ele é poderoso para mudar qualquer coisa na sua vida. Quem está vivo aí, diga amém. Quando de vez em quando, e é raro, eu preciso fazer mais isso, eu prego sobre aquele sermão extremamente inconveniente que Jesus prega sobre casamento e divórcio e de recasamento. É aquilo que, se você pregar isso na igreja, tem gente que vai sentir como se fosse uma cirurgia de canal sem anestesia. A dor é muito profunda, tem que ouvir aquilo, tem que tratar de... Jesus fala de maneira muito radical. Mais tarde, Paulo vai falar de uma outra maneira para a igreja entender que acima da lei está, claro, a graça de Deus. Mas ainda assim, eu já ouvi casais que falaram, pastor, não foi nada fácil ouvir o que você falou, mas eu gostei. Vou até pedir o CD que eu quero que meus filhos ouçam. O que você vê em ação? Você vê um princípio da verdade confrontando, princípio da palavra confrontando algo dentro de nós, mas o amor de Deus completamente inserido naquilo. Existe tensão nessa dinâmica, que é o que explica, porque algumas pessoas às vezes falam, né, pastor, o senhor está pegando muito leve com os pecadores, tem que botar esse pessoal para mudar de vida, e outros vão dizer, poxa, hoje foi duro. É por isso que quando você ouviu o pastor de irmão convidando você a ofertar, né, chamando você a ser alguém que mantém esse lugar, a gente pede que você se envolva, e se você não fizer, tudo bem. Você pode continuar vindo, né? E consumindo tudo, nossa eletricidade, água, cafezinho, lugar para as crianças ficarem, música, encorajamento, tudo de graça, sem problema. Por quê? Porque uma coisa não está atrelada à outra. O amor de Deus quer ser derramado na sua vida, e se você tem um coração de resposta a Ele, graças a Deus. Mas há um conflito dentro de nós, e nós somos inclinados a resolver, não, Deus tem que ser desse jeito, e não, Deus tem que ser desse outro jeito, é o único jeito que eu consigo entendê-lo. Mas ouça, se você que está tentando resolver esse conflito dentro de você, se você resolvê-lo, você vai perder alguma coisa muito importante. Se você resolver essa crise, essa tensão, esse conflito, esse confronto dessas duas forças dentro de você, você perde algo muito grande, que é a capacidade de amar da maneira que Jesus te chamou a amar. Jesus nos convida a amar de um jeito que nos deixa confusos. Às vezes ele era ríspido, às vezes ele pegava um chicote, às vezes, né, ele era extremamente gentil, às vezes ele era exigente, tem que ser assim, e às vezes ele parecia não ligar para os defeitos que a pessoa apresentava. Tudo bem, segue-me. Deixava todo mundo maluco. Mas ele, Jesus, estava numa boa. Estava extremamente confortável em relação a esse nosso conflito. Um dos caras que andou com Jesus bem de perto, João,
já na sua velhice, vai escrever o que nós chamamos do Evangelho de João. Alguns dizem que João foi o discípulo de Jesus que viveu mais tempo, talvez chegar quase na casa dos 80, ou um pouco mais. Os outros todos tinham sido martirizados, ele ficou sabendo daquilo tudo. Muitos dos seus amigos que morreram de maneira horrível, não por uma causa, não por algo que eles acreditavam, mas por algo que eles viram. Um homem ressurreto. É a base da nossa fé. E como Jesus tinha prometido voltar, existia uma ideia de que ele ia voltar quinta-feira, que ele ia voltar daqui a pouco. E ele não voltava, né? Não voltou ainda. Nós cremos que ele voltará, nós sabemos que isso vai acontecer. Mas alguém chega para João e fala: João, o que você tem de experiência sensacional, você está ficando mais velho, você precisa escrever. E João decide então escrever. E quando ele vai começar a escrever o que nós chamamos do Evangelho de João, aproximadamente 40 anos depois de Jesus morrer, ressuscitar e subir ao céu, ele precisa saber exatamente como começar. E a gente cantou uma música aqui que é exatamente a primeira frase que ele escreve no seu Evangelho. Eu vou colocar no telão, você pode ler na sua Bíblia também. Em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio, e João faz essa imagem que ele quer que você enxergue, era a palavra. Ou na versão mais antiga, era o verbo, palavra em ação. João quer que nós entendamos que essa palavra, ela é algo dinâmico, ela está funcionando. E ele, que era a palavra, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele consegue compreender algo que ainda é um mistério para muitos de nós, que ele estava com Deus e ele era Deus. Ele repete, desde o início. Desde o princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nós temos essa visão de que Jesus está envolvido completamente na criação do homem e de todo o planeta e tudo que existe no universo. E João fala assim: nele estava a vida. Toda a vida. E a vida era a luz dos homens. O que está implícito é que toda a humanidade estava no escuro. Todo mundo igualmente em trevas. Nós precisávamos dessa luz. E ele fala: a luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Glória a Deus. A Nova Bíblia Viva diz assim: a vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Se a gente conseguir deixar esse ambiente completamente escuro, todo escuro, basta acender uma luzinha e você vai ver que a escuridão tem que dissipar. Ela começa a desaparecer. Se você vai aumentando a luz, a escuridão vai completamente embora. Agora você não consegue jogar muita escuridão aqui dentro e acabar com a luz. Você não consegue. É isso que João está falando. Não existe como a escuridão vencer. A escuridão é simplesmente a ausência da luz. Quando a luz entra, acabou as trevas. Quando o conhecimento da palavra entra, acabou a ignorância. Acabou a capacidade, a incapacidade do homem de conhecer a Deus e de ser salvo por Ele. Luz dissipa escuridão. Trevas jamais vão conseguir engolir a luz. E que alguém diga amém. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. João está escrevendo e começando a querer colocar quem era Jesus para o mundo. Ele faz essa imagem de como se Jesus fosse um artista, um pintor, com uma tela linda. Ele desenha a pintura mais linda do mundo, cheia de gente, cheia de pessoas. Em determinado momento, é como se ele mergulhasse para dentro daquela pintura e interagisse com as pessoas naquela pintura. Mas ninguém lá reconheceu que ele era o artista, que ele era o responsável pela vida deles. Outra versão vai dizer que os seus irmãos, os judeus, acho que o versículo 11 diz: ele veio em sua própria terra, entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, é isso que significa receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
a todos que o receberam, que significa a todos que o aceitaram. Deu-lhes o poder, deu-lhes o direito, ou seja, os que creem no seu nome, deu-lhes o direito, que significa deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. E ele termina esse pequeno parágrafo dizendo: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Viveu significa ele se mudou para lá. Ele habitou entre nós, a gente usa essa expressão. Ele veio fazer uma casa aqui. E vimos, aqui é a frase que é onde eu quero chegar. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga comigo, graça e verdade. Eu e você sabemos o que significa cada uma dessas palavras. É mais ou menos o que eu estava falando há alguns minutos atrás. A verdade hoje, eu quero usar como não apenas o contrário da mentira, mas a verdade que nos confronta. A verdade que nos chama a um ajuste, a uma correção, uma mudança. E diz que Jesus era cheio dessas duas coisas, de graça. Todo mundo sabe qual é a definição mais clássica de graça. Graça é favor imerecido. Algo que você recebe, muito bom, favor, só que você não merecia. Todos nós conhecemos um pouquinho, então, do que significa essas duas expressões. E fala que Jesus, ele é reconhecido como alguém, por João ele fala, quando eu começo a pensar sobre quem Jesus era, eu vejo que ele era cheio das duas coisas, tanto de graça como da verdade. Cada um de nós aqui, sem exceção, nós temos uma inclinação para um desses dois lados. Eu não estou dizendo que você é só uma coisa ou outra, mas nós temos uma inclinação. Graça diz, está tudo bem. Verdade diz, não é assim não. A gente precisa mudar. A verdade vai dizer para você, você tem que se responsabilizar pelas suas atitudes. Graça diz, pode deixar que eu pago. Verdade diz, você precisa mudar, tem que mudar. E a graça diz, sim, mas está tudo bem. Eu e você já experimentamos as duas coisas, eu e você já vimos acontecer as duas coisas, e eu e você temos uma inclinação para uma delas. Alguns de vocês aqui foram criados por um pai e uma mãe, possivelmente a dona Graça e o senhor sem graça, talvez, eu não sei. Onde uma das duas, às vezes, muitas vezes ao contrário, às vezes, é o Senhor graça e a dona verdade. Nós precisamos ajustar. E talvez os seus pais se juntavam, às vezes, seria bom se fosse assim, fechada a porta, sem você saber, e discutiam como é que a gente vai criar essa criança. Porque eu penso de um jeito e você pensa de outro jeito. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Eu acho que você está sendo muito rígido em relação a isso, eu acho que você está sendo muito mole em relação àquilo. E a gente tem essas duas concepções. E, em geral, quem você gostava mais? Da graça. Porque estava sempre mais fácil para você. Estava tudo bem, filho, está tudo bem, está tudo tranquilo. É uma tendência natural. Mas eu e você somos tão gratos pela verdade que foi colocada na nossa vida, pelos princípios de verdade. Essa semana a gente perguntou para os nossos filhos, uma pergunta muito difícil de responder. O que tem na gente, nos pais, que vocês não acham legal? E eles não tiveram coragem de responder. Mas em um determinado momento eles conseguiram traduzir o seguinte: olha, o que a gente não gosta de você são coisas que a gente precisa. O que a gente não gosta muitas vezes de ouvir são coisas que a gente precisa ouvir. E a gente ficou feliz em saber que na teoria eles entenderam essa parte. Tomara que entendam na prática. Mas existe essa crise. E quando João vai apresentar Jesus, ele fala assim: gente, eu andei com Jesus de perto, eu observei ele. E quando eu vi ele em ação, a maneira como eu consigo interpretar, a maneira como eu consigo percebê-lo, é que ele não é um equilíbrio entre as duas coisas, é que ele não é tendenciosamente mais uma coisa do que outra, mas ele é a plenitude de graça e verdade. Até a borda.
plenitude, plenamente. Eu queria que fosse uma coisa ou outra. Eu e você preferíamos que ele talvez se firmasse mais em um dos dois lados. Mas João diz, não. Ele não é um pouco de um e um pouco do outro, ele é a plenitude das duas coisas. Graça, cheio de graça, até a borda, cheio de verdades. Eu queria que você guardasse essa imagem para você entender que daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar dela. Porque existe um conflito ali. Graça diz, você está perdoado. Verdade diz, não, você é devedor e precisa prestar contas. Graça diz, não se preocupe. Verdade diz, você tem que se preocupar sim. Graça diz, está tudo bem. Verdade diz, não, você está errado. E todos nós nos inclinamos para um lado ou para o outro. E se você cresceu num lar equilibrado, você recebeu boas doses das duas coisas. E João diz, eu passei anos observando Jesus, eu vi como ele se comportou e respondendo a todo tipo de dinâmica relacional. Toda vez que alguém se encontrava com ele, ele mostrava as duas coisas. Não apenas alguma verdade, não apenas alguma graça, mas a plenitude das duas, cheio até a borda. Quando eu digo para você que eu queria que fosse uma coisa ou outra, é porque, assim como você, especialmente sendo pastor, a gente é extremamente confrontado. Eu gosto dos versículos que falam sobre a verdade que confronta, quando eu estou confrontando alguém. Mas quando é comigo, eu prefiro que sejam os versículos da graça. Eu amo, né? Quando ele revela graça, quando o negócio está complicado para mim. O João está dizendo, eu vi Jesus em ação. E a melhor maneira de descrevê-lo é essa, ele era cheio de graça e de verdade. E se você acredita que você é corpo de Cristo, acho que minha bateria deve estar acabando. Qualquer coisa eu pego um outro microfone. Se você é corpo de Cristo, quantos sabem que em Jesus, Deus te colocou no corpo de Cristo? Você é corpo de Cristo, diga amém. Nós precisamos exemplificar exatamente a mesma coisa. Na verdade, ele continua escrevendo, dizendo assim, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, no mesmo texto. Em outras palavras, é como se ele continuasse derramando, e transborda da sua plenitude todos nós. E João está escrevendo todos nós, talvez falando dos discípulos. Nós aqui sabemos o que isso significa, mas você entende sobre todos nós. Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Ele manifesta a graça todo dia e toda hora na nossa vida. Está tão cheio que transborda. Graça abundante, graça transbordante. E ele continua, para explicar o que ele está colocando, ele fala assim, porque a lei foi dada aqui é importante, foi entregue. Moisés foi um mediador, né? Por meio de Moisés. E ele continua dizendo assim, a graça e a verdade, e quando ele fala da graça e verdade, aparentemente, ele está fazendo um contraponto com a lei. A lei é uma coisa, existe um contraste. A graça e a verdade vieram. Diga comigo, vieram. Essa palavra não significa que Jesus veio como mediador dela. Nasceram. Graça e verdade nasceram. Vieram a ser, começaram a existir de fato em Cristo Jesus. Não um equilíbrio entre as duas coisas. Quando eu enchi aqui, não ficou uma cor de cada lado, mas a medida completa e abundante de ambas. Não o equilíbrio entre as duas, mas a medida completa de ambas. Ele, Jesus, era a encarnação, era a personificação da plenitude das duas coisas. E é isso que torna o amor de Jesus, muitas vezes para nós, confuso, estranho e às vezes até aparentemente injusto. E mais uma vez, há um conflito que nós queremos resolver, a tentação é resolvê-lo, mas se você conseguir resolver, você perde algo muito importante. Em todo o ministério de Jesus, você vai ver exatamente essa dinâmica em ação. Jesus, por exemplo, conhece uma mulher samaritana, todo mundo conhece a história da mulher samaritana. Jesus se encontra com essa mulher no poço. Os samaritanos não se davam com os judeus. O fato de Jesus vir falar com ela já é uma demonstração da graça de Deus.
Ele vem até ela e tem comunhão com ela ali, e tem um papo com ela, já é uma revelação da sua graça. E o assunto simplesmente parece que está se falando sobre louvor, sobre adoração, sobre água, e de repente Jesus para tudo e fala: faz o seguinte, volta na sua cidade, se cá, e chama o teu marido. Jesus sabia o que estava fazendo, e você começa a perceber essa mulher na resposta que ela dá: eu não tenho marido. Daqui a pouco você vai descobrir, ela não quer nem falar nesse assunto. Eu não tenho marido. E Jesus falou: é verdade, não tem mesmo. Você já teve 5. E o cara que você está agora com ele nem é teu marido. Ô Jesus, precisava falar disso? Precisava trazer à tona um negócio tão difícil, tão complexo, a dor maior dessa mulher? Você quer conversar com ela sobre isso? Quero. E ele fala sobre isso com ela e trata de como ela, né, que ela teve uma expectativa de que esses homens resolvessem o que estava dentro dela, uma sede no seu interior. E ou eles morreram, ou se separaram dela, ou a abandonaram, seja o que for. Ela já estava na 6ª tentativa. E Jesus chega para ela e fala: olha, e se eu te dissesse que eu tenho algo para te dar, que resolve a tua sede de uma vez por todas? Que resolve essa ânsia que você acredita que só com os seus amantes você vai conseguir resolver? E se eu te dissesse que eu tenho uma água para te dar, que acaba com a sua sede? E Jesus faz algo para essa mulher, depois de tratar de uma dor tão profunda, de confrontá-la com a verdade, ele faz algo por ela que ele nunca tinha feito e talvez nunca tenha feito com mais ninguém. Ele escolhe ela para ser a primeira pessoa para quem ele vai se revelar. Ele não falou isso para ninguém antes, mas ele chega para essa mulher e fala: você sabe quem é que está falando contigo? E ela fala do Messias que há de vir, e ele se revela a ela. Jesus não faz isso com mais ninguém, ele escolhe ela para revelar graça. E ela vai até a sua cidade, ela é uma das melhores missionárias que existe na Bíblia, converte a cidade inteira, fala: eu encontrei o Messias, vocês querem conhecê-lo? Em uma cidade de samaritanos, onde todo mundo tinha uma dificuldade imensa com o judeu, agora começa a crer em Jesus. A Bíblia diz: todos creram nele. Que transformação sensacional! Jesus chega na sede mais profunda dela, porque a confronta com a verdade, mas sacia a sede dela com a sua maravilhosa graça. A gente já falou algumas vezes aqui de quando Jesus escolhe os seus discípulos, ele escolhe um cara completamente fora da curva, não era para ter entrado no grupo, chama Mateus, ou Levi, mas Mateus, ele é mais conhecido. Por que Mateus não deveria ser um discípulo de Jesus? Porque ele era contrário a tudo que eles acreditavam, ele era um cobrador de impostos. É como se eu chamasse para fazer parte do grupo aqui, na equipe da igreja, uma pessoa do mundo, um traficante: vamos trabalhar lá na igreja com a gente. É mais ou menos isso. E as pessoas olhavam e falavam: Jesus, você realmente está chamando esse cara? Porque quando esse cara entrar no grupo, todo mundo vai achar que a gente tem a ver com ele, que a gente concorda com o que ele faz. Eles detestavam, todo mundo detesta. Quem é que gosta de um cobrador de impostos? Ninguém gosta, né? A gente odeia essa possibilidade. Naquela época era muito pior, era uma classe abaixo de qualquer outra. Quando vai falar de pecadores, fala dos pecados mais horríveis dos pecadores. E os publicanos, os cobradores de impostos, que é outra classe pior. Todo mundo detestava. Pedro é o primeiro que fala: eu acho que eu não vou não. Eu acho que eu não vou seguir mais Jesus, porque não dá para seguir com esse cara dentro. Todo mundo vai achar, Jesus, que a gente concorda com ele. Ao que Jesus poderia ter dito: você acha que isso é grande coisa? Você está preocupado com a sua reputação só porque a gente está chamando esse cara para entrar no grupo? Vai piorar, porque agora vai todo mundo para a casa dele, e ele vai juntar todos os seus amigos publicanos lá. E se você achava que estava ruim quando der hoje, final do dia, que a festa estiver bombando, aí que a tua reputação vai para o brejo. Jesus, você não tem medo? Você por acaso não parece que você está apoiando, aprovando essa cobrança de impostos ilícita? Não, eu só estou chamando alguém para me seguir. Mas não vai ficar parecendo? Jesus diria: eu não estou nem aí para o que parece ser.
E além do mais, o tempo vai passar, você vai ver o que vai acontecer com ele. Você vai ver o que vai acontecer na vida de Mateus. Você não entendeu ainda, Pedro, que eu não estou nem aí para a reputação. O Filho do Homem veio para salvar aquele que está perdido. A gente tem muita preocupação do diga-me com quem andas, né? Jesus não tinha muita essa preocupação. Ele sentava com os piores pecadores. Alguém poderia chegar para ele e falar, né? Você deve ser pecador também, porque só anda com esse pessoal. Ele não estava nem aí. O Espírito Santo nele estava envolvendo e atraindo pessoas para ele, para mudar completamente a história daquelas pessoas. Um dos que eu mais amo e acho mais impressionante é o cara que é crucificado ao lado de Jesus. A Bíblia fala que Jesus morre naquela cruz e do lado dele tem dois, alguns dizem ladrões, mas não eram ladrões. Quem era crucificado eram os piores dos piores criminosos. Esses homens, eles tinham que ser mortos, eles tinham que ser executados pelos crimes que eles cometeram, mas eles não podiam, ninguém confiava neles nem para ser escravo. O pior trabalho que um escravo fazia talvez fosse remar aquelas galés romanas, aqueles navios grandes. Ele não podia ser confiado nem para isso, tinha que ser crucificado. Eram os piores. E um cara chega do lado de Jesus ali, depois de uma certa conversa, fala, quer saber, a gente merece o que está acontecendo com a gente, falando dele mesmo. Ao que Jesus poderia dizer, não rapaz, não fala assim, né? Você tem um bom coração. A gente fala muito isso, não é todo mundo que é mal para cá, não, a gente fala, não, é uma pessoa boa, tem um bom coração, não, mas a gente às vezes protege muito porque a gente pensa na nossa humanidade, todo mundo pode ser bom. Jesus, quando o cara fala, a gente merece, Jesus fala, merece mesmo. Tem mais o que acontecer. Mas ainda assim, Jesus fala, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Espera aí, Jesus. Você está falando para um cara que não tem nem chance de se arrepender direito. Porque se ele disser, daqui para frente a minha vida vai ser diferente. Você tem mais 10 minutos de vida, daqui para frente, você não vai descer daí. Né? Você está dizendo para ele que tudo bem. Algumas semanas atrás, ou melhor, alguns capítulos atrás, você chegou para um cara que falou, Jesus, eu quero ter vida eterna, o que eu posso fazer para ter vida eterna? O Senhor falou para ele vender tudo que ele tinha, para fazer os maiores sacrifícios, para vender tudo, dar aos pobres e aí te seguir. E aí tu chega para esse cara que chega aos 45 do segundo tempo, entra no time aos 45, você diz que tudo bem, que o melhor dos melhores e o pior dos piores vão estar juntos no paraíso. Você percebe? Graça e verdade completamente na sua vida. E o que eu mais gosto antes de você voltar para casa está em João no capítulo 8. Só João acho que narra isso, de uma mulher que foi flagrada em adultério. Não fala do homem com que ela estava, não sei porquê, mas fala dela, porque os dois estavam adulterando. Mas ela é flagrada em adultério, é levada até Jesus. Jesus está ensinando as pessoas na rua, e ela é levada até ele, e o pessoal fala, Jesus, a lei, lembra aquela lei que a gente falou? A lei foi dada por Moisés. Moisés trouxe. A lei diz que nós devemos apedrejar, que nós podemos executar essa mulher aqui agora. E Jesus poderia ter respondido, na verdade a lei romana diz que vocês não podem, você não pode matar ninguém sem autorização dos romanos. Por isso que quando Jesus foi ser crucificado, eles tiveram que levá-lo até Pilatos. Mas Jesus não responde isso. Vocês querem falar da lei? Vamos falar da lei. É verdade, a lei de Moisés diz que a gente precisa apedrejar. Então vamos fazer o seguinte, vamos então apedrejá-la. Vamos começar de quem não tem nenhum pecado. Pode pegar a sua pedra, só não me acerta aqui que eu estou aqui do lado, mas quem não tiver pecado pode, e quem não tiver nunca pensado em adultério, quem nunca tiver olhado para uma mulher com intenções impuras, quem nunca tiver pecado no seu coração ou odiado, pode ser o primeiro, vá lá. E a Bíblia diz que eles foram confrontados por essa verdade, largaram as suas pedras. E no final da história Jesus fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. E sabe o que ele fala para ela? Toma jeito, hein? Não, ele mais ou menos fala isso no final, mas ele fala assim, eu também não te condeno. Acabou de ser flagrado em adultério, acabou de pecar feio.
se encontra com ele, ele fala, eu não te condeno. E ele fala uma coisa depois, que nessa versão que eu estou lendo diz assim, vá e deixe a sua vida de pecado. Eu também não te condeno, vá agora e deixe a sua vida de pecado. Jesus, o Senhor já falou que não condena ela, precisa falar do pecado, precisa chamá-la de pecadora, precisa lembrar que ela é pecadora, precisa tratar essa que precisa, mas ela é pecadora, ou você está dizendo que o Senhor não a condena? Sim. Eu não te condeno. Agora vá e deixa a sua vida de pecado. Precisa tratar do pecado? Precisa. Então por que você está dizendo, se você está falando do pecado, por que você está dizendo que ela não está condenada? Porque é assim que eu amo. Eu não faço uma em detrimento da outra. Eu sou a personificação da graça e da verdade. E queridos, a gente teria milhões de ilustrações para mostrar para você como isso acontece todo dia aqui, nesse ambiente, na nossa igreja, na sua casa. As coisas mais loucas, as coisas mais talvez imperdoáveis. Eu ouvi uma história numa outra igreja que eu vou tentar resumir rapidinho para você. Eu gostei de como esse pastor contou a história. Ele fala de um divórcio que acontece. E quando o divórcio acontece, a destruição é muito grande. Quem já passou sabe muito bem. Quem está passando sabe muito bem. A dor é muito grande. Mas acontece, o divórcio acontece, não dá mais, tinha uma infidelidade, a pessoa começa a se relacionar com uma terceira pessoa. E depois que o divórcio acontece, eles se separam e ela continua frequentando a igreja, mas algumas semanas passam, aquele marido quer frequentar a mesma igreja, a mulher fica irritada. Não, eu preciso ter pelo menos esse ambiente da minha igreja, onde eu não preciso me preocupar com isso, eu não quero ver você. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Não dá, e a gente entende, como é que você vai conciliar? A pessoa quer vir para a igreja, mas não quer ter que olhar para aquilo que traz tanta dor a ela. E o cara, ok, resolveu sair, foi para uma outra igreja irmã daquela igreja, uma igreja parecida, começou a servir lá. E o tempo passou e o pastor perguntou como é que estão as coisas, perguntou para ela que frequentava. Ela falou, tá melhor, as coisas estão melhores. E o fulano está lá, tá lá na outra igreja. É mesmo, está na outra igreja, inclusive está servindo lá. Mas me conta uma coisa, a pessoa com quem ele se juntou, a pessoa com quem ele vai possivelmente se casar, não está ainda casada? Olha a embolação. O divórcio ainda não saiu, eles estão para divorciar, estão quase divorciados. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, igreja. Não existe quase divorciado. Amém? Posso ouvir um amém? Mas a gente acredita que existe, né? Está quase. Então está quase divorciado, e beleza. E o pastor de lá falou, olha, infelizmente, no meio disso tudo, se vocês ainda está casado, em algum nível você está adulterando. E sim, você é bem-vindo para sentar, receber a palavra, mas se envolver no ministério é complicado, porque você é uma pessoa de influência, e tem que ajustar algumas coisas antes de se tornar uma pessoa de influência. E a pessoa ficou chateada, questionou, como é que vocês dizem que amam as pessoas, e está me mandando embora? Não estou mandando embora, Cristo, você não pode servir nesse ministério. E o pastor lida com isso o tempo todo. No final das contas ficou frustrado e foi embora. E eu acho que você também iria, eu acho que eu também. Alguém chega para você e fala, venha para a igreja, venha e sirva a Deus. E depois fala, não, você não pode servir. É frustrante. E foi embora. O tempo passou. E o pastor voltou, depois de alguns meses, a conversar com aquela mulher. Percebeu que ela estava melhor, estava mais feliz. Tinha começado a namorar, começou a namorar um outro rapaz lá. Ela já tinha uma filha. E ela falou, pastor, a gente está vendo se junta o pessoal para almoçar junto na Páscoa. Quem é o pessoal? Eu estou começando a ter um contato com o meu ex-marido, com lá a pessoa com quem ele está, e o meu namorado e a minha filha. Então vocês vão juntar todo mundo? Vamos almoçar junto. Ok. Aí mais tarde, aproximado do Natal, ela falou, nós vamos juntar de novo o pessoal para o Natal, para a gente jantar junto. E o pastor, que legal, quem é o pessoal? Eu, meu namorado, minha filha, meu marido, companheiro dele. Ok. O namorado agora também tinha uma filha do outro casamento. E então,
E daqui a pouco ele fala, a gente está querendo vir nesse culto especial na igreja, pastor, você pode guardar lugar para a gente? Cara, a gente guarda lugar para vocês e vem. E o pastor fala que naquele culto ele vê lá a filha de um, o namorado, ela, a filha dela, o ex-marido e a companheira sentados na mesma fileira. E ele pergunta para ela em algum momento, o que aconteceu? E ela fala, quando eu me divorciei, eu fiquei extremamente mal, irritado, muito angustiado. E naquela igreja tinha um ministério que eu achei sensacional a ideia, que era um ministério de apoio a pessoas divorciadas. E eles tinham lá um bate-papo, uma conversa, tipo um PG, só para pessoas divorciadas. Ele falou, no meu grupo tinha uma senhora, ela contou, que ela estava extremamente amarga. Toda reunião ela falava do marido, mas a dor era tão grande, a raiva era tão grande, era insuportável. E eu via aquilo acontecendo nela, e eu descobri que ela estava daquele jeito há 7 anos. 7 anos atrás ela se divorciou, e ela carrega exatamente a mesma dor hoje. E eu pensei comigo, eu não quero ser essa mulher. Eu não vou me tornar isso. Mas que chance eu tenho? Porque a dor está aqui. Preste atenção aqui. E o pastor perguntou, então como é que você fez? Ela falou, só tinha um jeito. Eu fiz a coisa mais difícil do mundo, que era tentar me reaproximar amigavelmente do meu ex-marido. Eu não estou pedindo para ninguém fazer isso aqui, eu só estou contando testemunho. Ok? E ela começa a se reaproximar e as coisas começam a mudar. E agora o pastor olha para o lado, numa das noites de natais mais lindas que ele já lembrou, e ele vê 6 pessoas sentadas uma do lado da outra, com alguma coisa em comum. Uma era filha, outra era namorado, outra era amigo, outra era ex-marido, outra... Ele fala, a única coisa que eu consegui pensar era, está ali. Essa coisa maravilhosa, sensacional, extremamente complexa, bagunçada, difícil, dolorosa, cheia de feridas e cheia de cura, que é a igreja. Um pedacinho dela. O que Jesus queria que ela fosse. Onde as pessoas são bem-vindas a se aproximarem dele. Era a manifestação da verdade com toda a dor que ela confronta e da graça de Deus com tudo que ela consegue curar. Não era apenas um, mas vários outros exemplos que a gente poderia trazer. Como eu disse nas semanas que passaram, se você quiser saber o que Jesus queria dizer quando ele disse alguma coisa, basta você olhar como é que ele se comportava. Se você quiser saber o que ele diz quando ele chega e fala, amem-se uns aos outros, observe como ele amava. Você sabe como é que Jesus amava? Ele não chama pecado de tudo bem, é um erro. Não, ele chama pecado de pecado. E ele vai lá e paga por ele. E depois de ter pago, ele diz, eu não te condeno. Vá e deixe a sua vida de pecado. Ele diz isso a todos nós hoje. Eu não te condeno. Agora vá e deixe a sua vida de pecado. E se você não fizer isso, eu amo você. Eu continuo amando você. E se você decidir que você não vai, eu continuo amando você. E se você descobrir que você não consegue, que você foi tão violado pelo seu próprio pecado, ou que você foi tão violado pelo pecado de outras pessoas, eu amo você. E eu continuo amando você. A verdade vai sempre apontar e dizer para você, sim, você é um pecador, aceite. Mas a graça, a minha graça diz, eu não te condeno. E há um conflito, e nós queremos resolvê-lo. Quantos pastores, eu já vi isso em todos os níveis que você puder imaginar. De pastores que se inclinaram tanto para pregar a graça de Deus, que muitas vezes se esqueceram, não estou falando de ninguém especificamente, mas muitas vezes se esqueceram de confrontar o pecado das pessoas. Porque ninguém pode ser confrontado.
E de outros, e isso sim é uma grande maioria, que vive para confrontar o pecado e fazer as pessoas se sentirem condenadas. E depois não sabem o que fazer com a cruz. Não sabem o que fazer com o sacrifício de Jesus, porque não faz mais sentido nenhum. Se eu sou salvo pela minha própria capacidade, pelos meus próprios méritos, eu que tenho que fazer por merecer, de que adiantou aquela cruz? Nós queremos ser uma igreja que não tenta equilibrar as duas coisas, mas que aceita o conflito da plenitude das duas. Que entende, muitas vezes não sabe como fazer, mas precisa agir como Jesus agia. E eu e você não podemos, nem ousamos abrir mão de nenhuma delas. Se você abrir mão da verdade, eu e você sabemos que o pecado tem um preço. O pecado quer te pegar e você não quer que ele te pegue. Então vamos continuar pregando nessa igreja para sempre sobre arrependimento, sobre mudança de comportamento. E para que ninguém me acuse de não fazer isso, eu trouxe um monte de série que eu já falei sobre esse assunto. Todas as nossas séries sobre família convidam você a uma mudança total no seu comportamento. A série Comparação, Criaturas das Profundezas, Respire Fundo, Destinos, Orgulho, Por Trás da Selfie, Assumindo a Responsabilidade pela Sua Vida. A série sobre Davi, a série sobre hábitos, essa é forte. E principalmente, Pronto Falei, onde a gente fala da responsabilidade que eu tenho, que você tem, de sermos prontos para ouvir e demorados para falar e transformar nossos relacionamentos assim. Não, nós temos que ser confrontados. Mas não vamos ousar abrir mão da maravilhosa graça de Deus. Porque em algum nível o pecado já nos pegou e nós precisamos de um caminho de saída, nós precisamos de um Salvador. E talvez seja o que a gente mais prega nessa igreja. Você sabe como é que se chama um grupo de pessoas falhas, mentirosas, infiéis, divorciadas e recasadas, morando juntas, ciumentas, gananciosas, cobiçosas, imorais, impuras, que veem pornografia, que sonegam impostos, que violam leis, que enganam pessoas, que são racistas, comilonas e um monte de outras coisas, e que frequentemente se reúnem porque acreditam que Jesus é a luz do mundo e precisam de mais luz. Você sabe quem é? Como é que se chama isso? Que bom que você sabe. É a igreja. Se alguém entrou aqui achando que tem gente perfeita aqui, eu quebrei tudo agora para você. E se você se sente ofendido, eu peço perdão. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Estou falando de mim e das pessoas que acreditam que a gente não consegue sozinho. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de um Salvador. Só há uma maneira da igreja funcionar: graça e verdade. E a igreja está no seu auge, no seu ápice, na sua melhor forma, quando ela abraça as duas e se recusa a abrir mão de qualquer uma delas. As duas são importantes. Antes de você ficar de pé, eu quero só lembrar o que eu repeti algumas vezes aqui. Quando você se dispõe a aceitar, a ficar legal com esse conflito, sabendo que se você tentar resolvê-lo, você perde a capacidade de amar como Jesus amou. Eu e você precisamos desesperadamente dessas duas coisas: da graça de Deus e da verdade de Deus. Eu oro para que junto comigo você também nos ajude a crescer e criar mais e mais ambientes onde as pessoas são bem-vindas e recebam da graça de Deus e recebam também da sua verdade. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Amém. Feche seus olhos comigo.